Olá, sou o CT555 e essas são as Curiosidades Clônicas. Hoje vamos falar sobre todos os droids dos separatistas. Aqui não somos só curiosidades clônicas, somos curiosidades droids. Então chega de enrolação e bora lá! Para começar com chave de ouro, vamos falar da base desse exército, os droids B1. Os droids B1 foi um dos primeiros modelos utilizados pelos ainda então Federação de Comércio. Eles ainda não eram separatistas, só a Federação de Comércio. Inicialmente, eles eram droids de defesa das grandiosas naves Loverhuck e de vez em quando invasões e bloqueios interplanetários. Eles eram bem simples. Eles tinham várias divisões que a gente vai falar todas elas aqui e algumas de suas aparições. Não todas, eu também, né? Piedade. Eles eram droids bem pequenos e fracos. E por conta do seu, entre aspas, baixa qualidade, eles conversavam muito sobre o que estava acontecendo ao seu redor, mas não tinha sua vizinha fofoqueira. Enquanto eles faziam isso, geralmente eles estavam fazendo alguma coisa bem atrapalhada e falando Roger Roger, que era um padrãozinho ali dos droids mais de baixa qualidade mesmo, mais de baixa qualidade. Eles inicialmente precisavam de um computador de batalha para poder funcionar, geralmente instalado nas classes Loverhuck, no caso as naves classe Loverhuck. Só que eles conseguiram instalar um sistema próprio que eles daqui em diante conseguiriam funcionar sem nenhuma nave de computador mãe. Logo após isso, eles começaram a ser utilizados ainda como droids que necessitavam de uma nave para comandar eles. Inicialmente, eles foram utilizados para bloqueios interplanetários, como em Naboo. Eles foram utilizados para poder defender a nave mãe e também atacar os Gungans e os Naboo. Depois disso daí, eles foram utilizados durante as Guerras Clônicas. Olha, me perdoem, mas eu não vou poder falar todas as aparições deles. Eles já apareceram muito mais do que o próprio Anakin Skywalker. Mas porém, vamos falar de suas várias variantes. Como os droids piloto. Eles eram droids B1 com seu tórax pintado de azul. Eles geralmente eram utilizados nas pontes de comando, ajudando a comandar a nave. Geralmente como pilotos de tipo, ajeita aí o motor pra gente, liga, sei lá, faz isso, vamos dar meia volta, vamos dar 5 mortal pra trás. Eles serviam praticamente pra isso. Eles tiveram na verdade eles tiveram todas as naves de almirantes e algumas naves menores defendendo, como pilotos também de naves de transporte de senadores do Conselho dos Separatistas. Eles também tinham outra variante, que eram os droids de segurança. Os droids de segurança foram utilizados inicialmente pela Federação de Comércio, como defensores de suas grandiosas naves classe Loverhuck. Eles foram utilizados principalmente na nave principal de Multiple Ray. Também existia uma variante que era especializada em equipamentos pesados, como bazucas e etc. Esses aí não apareciam muito. Geralmente eram utilizados em missões muito especiais e para destruir AT-ATs. Existia também sua variante comandante. Eram droids com tórax em cor amarelo que geralmente comandavam grandes tropas, junto com os generais. Eles não eram nenhum tipo de superiores em comando dos outros droids, mas eles eram bem maiores em questão de posto. Eles tinham uma CPU bem maior do que os outros droids. Também existiam os famosos droids B2, que também serviram muito tempo os separatistas. Eles não foram criados para a Federação de Comércio, sendo criados, sim, lá em Geonosis, ajudando já os separatistas no começo da guerra. Eles eram bem maiores e mais parrudos, existindo 2 variantes. Até mais para 3 variantes. Um deles, que também era especializado em explosivos, que em vez de ter o seu canhão básico, ele tinha uma bazuca instalada no seu pulso, o que era bem útil para destruir grandes números de tropas. Ele não aparecia muito, mas era utilizado. Outro que foi muito utilizado foi o droid de voo, geralmente utilizado em atmosfera para invadir naves como Venators e etc. Eles foram atualizados futuramente, ganhando um jetpack maior e torretas um pouquinho melhores, agora podendo funcionar até no espaço, sendo utilizados apenas uma única vez, na Batalha de Ring of Inda.
Os droids comando. Os droids comando, como os clones da República, eram utilizados em missão especial. Eles eram bem caros de se fabricar, por isso que a gente não vê eles em muitas missões. A gente vai citar algumas delas aqui. Eles eram bem resistentes, podendo perder braços, pernas e até a cabeça de vez em quando durante os combates e continuar lutando. Eles tinham uma agilidade incrível e conseguiam até utilizar lâminas para poder lutar contra Jedi e clones padrão. E detalhe, as lâminas só eram dadas aos líderes assim dos esquadrões. Eles também poderiam receber vários tiros e continuar em combate, como perder algum membro. Eles foram utilizados por uma de suas primeiras vezes em Richmond para invadir a base e abrir espaço para uma invasão em caminho. Eles conseguiram eliminar a maior parte do esquadrão Dominó que estava defendendo a Lua, só que eles foram derrotados por uma grande explosão dentro da base. Logo após isso, eles também foram utilizados em algumas outras missões de defesa. Eu não vou citar todas aqui, mas eles também eram considerados como diplomatas. Eles serviam muito para defender senadores separatistas. A gente pode ver eles nesse tipo de missão, como na capital do clã Mancari uma certa vez, em que eles defenderam a senadora Padmé Amidala e o líder atual do clã Mancari, que é Clovis Rich. No caso, eu não sei se era Rich, eu não lembro sobre o nome dele. Mas eles também foram utilizados por caçadores de recompensa, como Cad Bane, para invadir o Senado Galáctico. Ele utilizou eles para se disfarçarem como droids e defenderem o seu pequeno que estava ali como piloto de fuga. Eles também tinham uma variante que era essa diplomata, e essa daí era praticamente a única variante deles. Eles também eram utilizados na prisão separatista Cidadela, para caso de fugas. Se algum prisioneiro tentasse fugir, eles iriam destruir a única passagem que tinha para a fuga. Eles também serviam como, de vez em quando, pilotos. Droidecas. Os droidecas eram droids que foram apelidados como roladores pelos clones, ou destroyers. Segundo os clones, eles eram o pior tipo de droid. Só existiu uma variante deles até hoje, sendo ela bem fraquinha assim, podendo ser derrotada muito facilmente, que eram os snipers. Eles tinham uma carapaça no topo deles, em vez de um escudo de plasma. Falando em escudo de plasma, eles poderiam rodar e acionar esses escudos quando estivessem em seu modo de ataque. Os seus disparos conseguiam atravessar o escudo, mas os disparos inimigos não. Tinha uma forma de derrotar eles, que era jogando uma granada, não garrafa, lentamente debaixo do gerador de escudo. Quando se fazia isso, o gerador meio que aceitava e deixava a granada passar. Assim eles poderiam ser desativados dessa forma. Eles foram utilizados pelos separatistas durante o episódio 2 para defender a fábrica de clones e algumas outras missões, como em naves maiores. E essa variante que eu havia citado antes só foi utilizada em uma missão para sequestrar colonos de uma colônia de Togrutas. Eles foram utilizados para poder defender a base onde estavam meio que os líderes dessa operação, líderes de uma sociedade escravista. Eles poderiam ser derrotados com um tiro meio que no seu pescoço, se eles conseguissem meio que driblar o droid e atirar nele. No caso, o general Anakin Skywalker e sua Padawan conseguiram destruir os únicos dois modelos que nós vimos durante a guerra. Os droids comando. Eles tinham uma CPU maior ainda que os droids comandantes, que geralmente comandavam esquadrões ou até exércitos. Já esses daqui conseguiam comandar um batalhão inteiro e bolar estratégias. Eles geralmente ficavam escondidos em algumas bases ou nas naves. Mas os clones perceberam que eram eles primeiro que comandavam os droids e eram mais inteligentes e acabavam executando eles mais rápido, para ser mais fácil de lutar no campo. Eles não eram muito resistentes, apesar de sua aparência. Eles poderiam ter várias caixas de voz e ter várias aparências diferentes, além de um computador no braço que poderia comandar alguns sistemas da nave ou base. Eles estiveram presentes durante várias missões, e geralmente eram vilões assim de alguns episódios, como no episódio Inocentes de Rhino, que ele foi o principal vilão assim do episódio, o Rhino. Eles futuramente iriam ser substituídos por uma versão maior. Essa versão
ela foi utilizada bem no começo da fase 2 dos clones, no que, como podemos dizer, a segunda parte da guerra. Ela era uma versão mais evoluída, uma CPU maior ainda. Ela poderia utilizar armas e, além disso, ela poderia criar rebeliões se ela quisesse. Coisa que a gente pode observar em um dos droids, que acabou criando uma rebelião dos droids. Revolução das máquinas é doido, né? É, Exterminador do Futuro. Mas é meio que isso. Eles eram droids estrategistas, muito inteligentes, e que alguns deles continuaram existindo depois da guerra. Droids de voo. Esses aqui, ao contrário daquela versão dos P2, eram especialmente criados só para poderem voar. Eles tinham tanta distância para poder atirar enquanto voam, ter maior agilidade e etc. Eles eram uma variante do droid B2, pelo que nós sabemos. Só tinham algumas dessas unidades no planeta Skako-Minor, defendendo a União Tecnológica. Eles só foram criados para voar por causa que nesse planeta, assim, o único ponto que se podia viver era acima das nuvens. Então eles teriam que voar para poder se locomover de base a outra. Eles foram utilizados para poder atacar uma pequena vila que estava ajudando Clone Troopers a recuperar o seu algoritmo, entre aspas. Os curiosos escavadeiros. Eles aqui simplesmente registro, além de apenas que ele foi utilizado para poder defender um gerador de escudo entre os tópicos na primeira batalha. Eles se enterravam no chão e esperavam que alguém tocasse em suas antenas ou algum movimento muito rápido. Quando eles faziam isso, eles conseguiam sair da terra e mostrar seu corpo em formato de cilindro com 4 canhões. Então eles atacavam. Depois desse uso, nós não vimos muito eles, a não ser uma vez num planeta que estava dominado pelo Olho da Morte, uma organização valoriana que havia sequestrado um desses droids. Os droids aéreos. Os droids aéreos, ao contrário dos droids B2 aéreos, eles eram uma variante do droid B1. Eles geralmente eram utilizados em Skako-Minor. Eles foram criados pela União Tecnológica. Eles só conseguiam voar por causa que uma das poucas regiões habitáveis era acima das nuvens. Então eles voavam para poder viajar de base a base. Eles foram criados para poder defender o grande líder Wat Tambor. Ele gostava de tambores. Mas era meio que isso, esses droids poderiam voar e atirar. Eles foram utilizados para poder destruir uma vila que ficava ao redor da base, que estava enviando ataques contra a grande base dos separatistas. Desculpa, União Tecnológica. É tudo farinha no mesmo saco. Aquadroids. Os aquadroids eram droids que foram criados para missões aquáticas, geralmente em planetas como Kamino e Moncala. Suas duas primeiras aparições foram essas, para poder capturar ou defender o planeta. Eles eram variantes dos droids B2. Eles eram muito bons para andar, mas porém, fora d'água eles eram pesados e faziam marcha lenta. Eles tinham apenas um canhão de pulso e geralmente poderiam ser instalados nas naves Luva, que geralmente se infiltram dentro de outras naves, perfurando o casco delas para soltar os droids. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal para continuar apoiando a gente. Tem um batalhão de droids esperando você fazer essa bela inscrição e depois seu lindo like. Muito obrigado, então até a próxima e que a força esteja com vocês.